no livro de Números, no capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de 37 até o 40. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presa por um cordão azul. E as borlas estarão ali, para que, vendo-as, os lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Amém, igreja? Amém. Todos entenderam? Fecha a Bíblia, não, eu vou orar com você. Meu Pai, meu Deus, Senhor, Criador do universo, Rei dos reis, onipotente, onipresente, Senhor todo-poderoso, aquele que vive e reina, obrigado nesta noite, Senhor, nós te agradecemos. Todos aqui te agradecemos e cultuamos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, Redentor nosso, que vive e reina e que há de vir julgar vivos e mortos. Obrigado, meu Deus, por esta noite, e eu sei que a tua presença se faz de uma forma grandiosa e nós nos ligamos ao Senhor em espírito, por intermédio do teu Santo Espírito, Ele que permeia as nossas relações, e Ele que derrama sobre nós a unção, e Ele que habita em nós e na igreja. Por isso, Senhor meu Deus, nos dá o entendimento da palavra. A palavra aqui pregada, Senhor, não é humana. A palavra aqui pregada é a tua palavra, a palavra rema, a palavra que conforta e ao mesmo tempo que conserta, a palavra que liberta e ao mesmo tempo que edifica. Obrigado, meu Deus, porque aqui nos fazemos profeta, fazemos boca do Senhor. Usa-nos, sara, Senhor, as nossas enfermidades, cura as nossas feridas e nos faz e nos torne, Senhor, verdadeiros atalaias, homens fortes, a serviço do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre memórias eternas. Quem é que traz na mente alguma coisa do passado que não consegue esquecer e que essa lembrança te faz bem? Verdade, irmãos, tem coisas na nossa mente que não passam. Tem coisas na nossa vida que a gente não esquece. Quem não é de Rio Verde, levante a mão. Quem não é? Acho que a igreja inteira. Esse Rio Verde é bom mesmo, gente. O povo está vindo tudo para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que foi criado numa cidade longe daqui, sente saudade da sua cidade? Daquela ruazinha de chão? Sente saudade daquele picolezeiro no final da tarde? Daquela árvore, daquela casa, daquela rua? Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nos trazem lembranças boas. Eu fui criado em partes em Rio Verde, em partes em Brasília. Em uma época eu estava aqui, na outra época eu estava lá, e eu me lembro muito bem das minhas peraltices que eu cometi aqui na cidade de Rio Verde. Matava a aula para ir para a beira dos córregos. Verdade, irmão, que diversão naquele tempo era córrego, era praça. E eu sinto saudade, irmãos, eram lembranças boas, amigos que já morreram, né? Eu me lembro de coisas muito boas. Eu me lembro do Colégio do Sol, eu estudei no Colégio do Sol. Dei tanto trabalho que eles procuraram se esquecer de mim logo. Minha mãe era chamada quinzenalmente para conversa com a diretora da escola. Mas a verdade é que existem coisas que ficam no nosso coração. Quem é que se lembra do dia da sua conversão? Levante a mão. Quem é que se lembra das lágrimas que foram derramadas no momento da conversão? Quem é que se lembra daquele primeiro amor? Memórias eternas, irmãos.
são coisas que nós não vamos esquecer. Quem se lembra do primeiro pastor, do pastor da conversão? Talvez você não se converteu aqui, o seu pastor de conversão foi outro. E a Bíblia fala que a gente deve orar sempre por ele. É isso? Olha, queridos, nós estamos aqui num panorama da palavra que remete esse povo que está aqui a se lembrar de coisas que ficaram no passado. Esse povo, irmãos, ficou 430 anos habitando no Egito. E talvez você não saiba, o Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza o pecado. Faraó é a personificação do próprio Satanás. E o povo hebreu havia saído lá do Egito e estava numa peregrinação de 2 anos. O livro de Números assim é chamado porque ele relata alguns censos que foram confeccionados, que foram praticados com o povo hebreu enquanto eles estavam na peregrinação no deserto. Tinha 2 anos que esse povo havia saído lá do Egito. Eles ficaram 38 anos, e a história do livro de Números relata um período de tempo, um lapso de tempo de 38 anos. O livro de Números são 36 capítulos, e ele é chamado de Números por causa que ele relata muitos números relativos a alguns censos que foram realizados. A primeira vez que se chamou esse livro da Torá de Números foi quando se confeccionou a Septuaginta, a pedido da dinastia dos Ptolomeus, quando 70 homens confeccionaram 300 anos antes de Cristo. O Velho Testamento todo ele traduzido para o grego. Então é chamado Septuaginta. A primeira vez que esse livro da Torá, o 4º livro, foi chamado de Números, foi na Septuaginta, 300 anos antes de Jesus. Aqui nós temos, irmãos, uma história muito interessante, porque durante 40 anos, Deus, Pai Todo-Poderoso, trabalhou didaticamente para que esse povo pudesse aprender e gravar a sua palavra. Fala-se que os preceitos de Moisés totalizam 613 preceitos, e que o decálogo representa os mandamentos eternos de Deus. E aí Deus se preocupa com esse povo e procura inculcar na mente desse povo obstinado, teimoso, chamado povo hebreu, a importância da sua palavra. Quero que a igreja fique comigo aqui. E eu vejo a preocupação de Deus ainda nos dias de hoje. Quando levanta igrejas sérias, igual essa aqui, eu sei que existem muitas igrejas sérias que pregam palavra, que pode até acontecer milagre, mas a primazia é a palavra, e a palavra é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, queridos, nós temos aqui nesta noite que destacar algumas coisas importantes desse texto. Primeiro, esse texto está falando de vestes. E talvez, se eu te perguntar, você talvez não vai saber responder. Por que você usa roupa? Para tampar o quê, gente? A nudez. Mas quem fez a nudez? Quem fez a nudez foi Deus, gente. Não é pecado, nudez não é pecado. Foi Deus que fez a nudez, e nós estamos tampando o que Deus. Não tem alguma coisa errada? Já
pensaram nisso? Mas se Deus fez, por que tem que tampar? Esse é o grande problema. Nós maculamos o que Deus faz. Nós manchamos o que Deus faz. Nós é que retalhamos o que Deus faz. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus os fez inocente. Adão olhava para Eva e via Eva como um todo. Interessante. Depois do pecado, irmãos, as coisas mudam, porque algumas coisas começam a se projetar à frente das outras. Se a nudez é um detalhe, por que ela precisa ser tão tampada? E nós vamos percebendo que nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. De toda árvore do jardim podereis comer, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. E hoje nós estamos vivendo um estado de morte, onde nós temos que tampar algumas coisas que há em nós, que foram feitas pelo Eterno, e que não é motivo de vergonha, pelo menos na sua origem. E por conta disso, irmãos, tem que tampar muito. Tem igrejas que dizem que se não tampar até o tornozelo, não está bom. Parece que a nudez incomoda mais a uns do que a outros. Então, irmãos, eu quero deixar bem claro para você que nós estamos vivendo um momento onde nós estamos colhendo frutos de erros que nós cometemos no passado. E não adianta culpar Deus, porque Deus não tem culpa e Ele não deve nada para ninguém, e nós somos vítimas das nossas escolhas, escravos das nossas decisões e das nossas consequências. Agora, o mesmo aparato que foi feito por Deus e pelo homem para tampar a nudez, também é o mesmo aparato que Deus faz para colocar uma placa de sinalização onde você possa usar isso a benefício do seu crescimento espiritual. O que Deus está falando aqui? Está dizendo para Moisés assim: Moisés, diga para o meu povo que na gola da camisa, na borda da camisa, da roupa, deve-se fazer franjas. E essas franjas devem possuir um cordão azul, para que quando o povo olhar para essas franjas, borla significa franja, possa se lembrar dos meus ensinamentos. Existe alguém mais pedagogo do que Deus? O mesmo instrumento que tampa a vergonha evidencia a lei de Deus. O mesmo instrumento que tampa a nudez serve para estampar a palavra de Deus. Como Deus é pedagogo, como Ele é didático, como Ele é oportuno. Eu acho que Paulo Freire deveria ter feito um curso com Jeová. Eu acho que Comênios deveria ter feito um curso com Jeová. Eu acho que Piaget deveria ter feito um curso didático também com Jeová. Porque não existe nada, não existe ninguém mais sábio do que o nosso Deus. Quando você olhar para a tua roupa, Elcio, e na tua roupa tem um detalhe, lembra-te da minha palavra, memórias eternas. Isso aconteceu lá no deserto. Agora, será que para a igreja também existem memórias? Sim. Jesus, então, na noite em que foi traído, reuniu todos os seus apóstolos, e ali ceando com ele disse: fazer isso em memória de mim. Nós também temos um memorial. Qual é o nosso memorial? A ceia.
Pastor, essa mensagem não deveria ser pregada a semana que vem? Eu estou pregando hoje para que você não falte a semana que vem. O crente que perde a ceia, ele é um crente fraco, ele é um crente que não aprendeu a comungar a sua fé, ele é um crente que não valoriza princípios eternos, e é um crente que tem a memória rasa. Portanto, não falte a ceia. Pastor, se eu faltar a ceia, eu vou para o inferno. Meu filho, se você é filho de Deus, o inferno te perdeu para sempre. Você nunca mais irá para o inferno. Se você é filho de Deus, nada pode te separar do amor dele. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Errais porque não conheceis a Escritura e o poder de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Clame a mim e eu vos responderei, vos direi coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Então, queridos, eu quero que você tome posse da palavra. Não existe nada mais oportuno, não existe nada mais poderoso na nossa vida do que a palavra de Deus. E nós somos um povo lavado, remido, nós somos um povo que foi comprado por alto preço, pelo sangue do Cordeiro, que escorreu daquela cruz e ainda hoje nos lava de todo pecado. Você é filho do Altíssimo, o teu nome está no livro da vida. E a palavra de Deus diz que aquele que confessar Jesus como Senhor, ainda que morra, viverá. Glórias ao Senhor. Algumas coisas precisam ficar muito claras nessas memórias eternas. Primeiro, quando você lê aqui, versículo 37. Disse o Senhor, Vaiomer, Yahvé, Jeová. Disse o Senhor a Moisés. Irmãos, quem é que diz? É Deus. A quem devemos ouvir? A Deus. E aqui, irmãos, o Senhor está em letra maiúscula e significa eu sou a plenitude, a totalidade, a perfeição, o regozijo, a glória, o amor, a formosura. Ele está dizendo para nós e ele estava dizendo para Moisés. Então nós não servimos a um Deus de palha, de feno, nós não servimos a um Deus que tem boca, mas não fala, nós servimos a um Deus que vive e reina para todo sempre. O nosso Deus é o único, não há dois, não há três, não há intercessor intermediário entre nós e Deus, porque entre Deus e o homem só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Então, queridos, nós devemos realmente nos curvar diante dele, de Deus. Por favor, não se curve diante de criaturas, se curve diante dele. Por favor, não dê a tua adoração e o teu culto a nada que esteja abaixo do eterno, mas se curve e adore somente a ele. Não dê crédito a homens, mas dê crédito a Deus. Obedeça aos homens, somente isso. Respeite as autoridades, somente isso. Mas louvor e adoração somente a Deus. Disse Deus. Deus está dizendo para você hoje. Deus está falando com você. De todas essas sequências de versículos que nós falamos, algum falou com você. O Senhor Deus Todo-Poderoso te visitará em sonhos.
O Senhor Deus Todo-Poderoso intuirá sua mente. O Senhor Deus Todo-Poderoso abrirá portas para você essa semana. O Senhor Deus Todo-Poderoso está te olhando, Ele está te vendo, Ele está te chamando, e Ele está dizendo: eis que sou contigo, meu servo. Primeiro, existe um Deus. Quem tem um Deus a quem serve grande amor? Por que andares tão tímidos? A palavra de Deus diz que o tímido não entra no céu. Sabe o que é timidez, irmãos? É não exercer a fé como deveria ser exercida. Irmãos, põe a tua fé em ação. Turbine a tua fé. Saiba que você não vai vencer, você já venceu. E saiba que a dificuldade ela é temporária. E saiba que os impedimentos não poderão contra ti. Achei interessante uma história que o irmão me contou essa semana. Prenderam o carro dele. O carro dele já é um carro que tem alguns anos. No que ele bateu o carro, a esposa bateu o carro, chamaram a polícia foi olhar os documentos, constatou-se, segundo a ótica dos policiais que atenderam, que o carro dele estava com chassis adulterado. Pegaram o carro dele e disseram: só com 200 dias para você tirar esse carro do quartel. Ele disse: o Deus que eu sirvo me diz que eu vou tirar amanhã. Eu achei ele corajoso fazer isso. Eu, no lugar dele, ficaria calado. Só tem o direito de permanecer calado. Sabe-se lá, né? Resultado: no dia seguinte ele estava com o carro dele. Vai que irmão, para Deus, irmão Márcio. Louvado seja Deus. Então, irmãos, sabe o que é isso? É a certeza de se saber a quem serve. Ora, se você está andando com Ele, se você está fazendo tudo certo, meu amigo, não tem conspiração humana, não tem falsa interpretação, não tem acho que é, que não é. Deus vai te dar essa vitória mais uma vez. Então o povo de Deus que estava no deserto, estava caminhando, estava peregrinando, estava sofrendo, mas havia um Deus que tirava a água da rocha, havia um Deus que mandava uma nuvem para refrescar, havia um Deus que mandava codornizes, havia um Deus que mandava maná pela manhã. Pastor, eu estou no deserto. Irmão, é só no deserto que cai maná. Irmão, é só no deserto que tem água da rocha. Irmão, é só no deserto que você vai crescer. É só no deserto que você vai vencer. O deserto não é ruim. O deserto é o preparatório para a terra prometida. Ninguém entra em Canaã se não passar pelo deserto, irmão. Irmão, a vida é feita de vales e de montes, irmãos. E o vale parece ruim, mas é bom. O vale tem água fresca, irmão. O vale tem caules compridos. Quando você estiver no deserto, irmão, não desespera não. Aguarda. São 40 anos só. 40 anos aqui, irmãos, não é literal, é um percurso de tempo. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, queridos, tudo na vida, vamos passar as fases, vamos passar os estágios de cabeça erguida. Meu irmão, quando a coisa complicar, por favor, não faça isso. Não ache que é o fim do mundo. Continua firme, olha para frente e fala: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. E quando eu sou fraco é que eu estou forte, porque a tua palavra me diz. Irmão, não capota não, irmão, fica de pé. Segundo, primeiro, existe um Deus. Segundo, existe um profeta. E eu falava isso hoje pela manhã. As pessoas confundem esse negócio de profeta. Acham que profeta é aquele que fica
aos filhos de Israel, e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. Depois diz: e as borlas estarão ali para que, vendo-vos, lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, não seguirei os desejos do coração, a cajadada, nem os dos vossos olhos, a cajadada, pois após os quais andeis adulterando. Profeta é aquele que dá cajadada. Profeta não é aquele que passa a mão na cabeça, não. Profeta é aquele que fala com autoridade. Profeta é aquele que balança o seu alicerce. Profeta é aquele que fala: queria vergonha, apruma. Então, meus irmãos, existe um Deus, mas existe um profeta. E onde tem profeta tem sinal. Onde tem profeta tem milagre. Onde tem profeta tem presença do Senhor. Meu irmão, você não veio aqui para fazer massagem. Você veio aqui, irmãos, para receber da parte do Senhor uma limpeza, receber uma purificação, receber uma injeção de ânimo para que você continue caminhando. E aquilo que estiver sobrando, a gente vai limpo aspirar. A casa do Senhor tem profeta, e o profeta te diz que os teus dias de dor estão chegando ao fim. Na casa do Senhor tem profeta, e o Senhor manda te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que se você começar a meditar mais na palavra, a viver mais a palavra, a duvidar menos, dias grandiosos se avizinham nos teus olhos, no teu coração. Irmão, sai daqui revigorado, sai daqui vitaminado. O que você é? Eu sou um crente vitaminado. Aleluia. O que você é? Eu sou um crente imunizado, totalmente vacinado. Irmão? Então saiba que o Senhor quer colocar no teu coração algo que fique eterno. E o que é eterno? É a palavra. Os milagres passarão, mas a palavra de Deus permanece. Primeiro, existe um Deus. Segundo, existe um profeta. Terceiro, existe um povo. Quem é o povo? Você é o povo. Tudo que Deus fez é para você. Tudo que Deus faz nessa noite é para você. Irmãos, eu não sei exatamente quantos anjos passeiam pelo espaço aéreo da nave. Eu não sei quantas milícias angelicais estão sobrevoando este lugar. Mas eu sei que aqueles que têm fé, os que aqui estão, já estão assistidos, e já estão passando na frente, e já estão praticamente com a mão em cima daquilo que precisa. Então, meus irmãos, eu preciso que você exerça fé. Mas você não pode um dia ser crente super vitaminado e no outro dia um crente desvitaminado. Você não pode um dia ser um Billy Graham e no outro dia um Semembiri. Então, nós precisamos manter uma constância. Irmãos, Deus opera na vida de quem tem constância, de quem tem fé, de quem busca. Eu te pergunto, se eu perguntasse para você, não levanta a mão não, quem está passando por problemas angustiantes, por problemas difíceis, aí alguém vai levantar a mão. Sim, pastor, sou eu. Eu pergunto, quanto tempo você fica sobre a palavra? Pensando bem, é mais ou menos assim, irmãos. É na medida da fé, é na proporção da fé. A igreja tem quantos cultos por semana? 7 cultos. Não tem nada cabalístico não, irmão. 7 cultos. Você participa de quantos? Mas quer dizer, irmãos, preste atenção. Muito será dado àquele que muito custa. Muito será pedido àquele que muito recebeu. Então, o que nós precisamos? De uma constância, estar na casa do Senhor, porque plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Igreja, irmão, não é casa de passeio. Igreja é casa de constância.
Igreja é o lugar que nós devemos estar. Sabe quantas vezes aparece o nome Casa do Senhor no Velho Testamento? 235 vezes. Será que é por acaso? Então eu digo para você, a partir de hoje, faça um voto com Deus. Senhor, eu fidelizo contigo 90 dias. Em 90 dias, eu vou fidelizar com o Senhor e não coloco nada na tua frente. Não tem passeio, não tem viagem, não tem curtição, não tem balada, não tem namorada, nada. O Senhor é primeiro na minha vida. E a partir de hoje eu vou caminhar para a igreja. A partir de hoje eu vou obedecer o profeta, vou obedecer esse Deus poderoso. Eu sou um povo abençoado, eu faço parte de uma nação espiritual, eu faço parte de um sacerdócio real, eu sou o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então a partir de agora eu faço um voto contigo, durante 90 dias, vou caminhar para a igreja, vou andar de fé em fé, vou andar de vitória em vitória. Pode bater se Jesus não operar. Pode bater se Jesus não operar. Ele já bate nos dois. Porque o meu Deus, que é o teu Deus, te diz que Ele é fiel para quem é comigo fiel. A palavra de Deus diz que Deus vomita o morno. O morno, irmãos, é estar meio barro, meio tijolo. Nós temos que ser rocha em Cristo Jesus. Está ruim? Busca Deus. Está difícil? Busca Deus. O negócio não está fácil, não. Busca Deus. Anda! Caminha! Senhor, mas o faraó está aí atrás. E agora o que eu faço? O mar está na frente. Por que perguntas a mim? Diga o povo que marcha. Senhor, o povo vai calar a boca, rapaz. Diga o povo que marcha. Conversa demais e faz pouco. Vamos lá. Porque o povo começou a marchar. Oh, meu amigo, até hoje a ciência tem uns abacaxi para desenrolar e não dá conta. Tenta explicar que esse negócio de mar vermelho é mentira. Tenta explicar que essa multiplicação de pão é mentira. Que Lázaro não ressuscitou coisa nenhuma, ele era cataléptico. Vai ter catalepsia para lá, meu amigo. No tempo de Jesus tinha mais cataléptico que morto. Jesus chegava no funeral, transformava o funeral em festa. Aí Jesus ainda fazia assim, desce o vinho, porque hoje tem festa. Senhor, acabou o vinho, então traz na água que já virou vinho. Meu amigo, com Deus é vencer e vencer, vencer e vencer. A água vira vinho, o morto vira vivo, a pedra vira pão. Oh, meu amigo, você serve o Deus Todo-Poderoso. Por que sois tão tímido assim? Por que duvidastes em teu coração? Felizes aqueles que não precisam ver para crer. Levanta a tua cabeça, hoje é dia de vitória. Levanta a tua cabeça, igreja. Ô pastor, mas acontece que o problema lá em casa não resolve. Meu filho, o problema é seu ou de Deus? É dele. Você é filho de quem? Eu sou filho dele. Então você não tem problema, quem tem é ele. Mas o problema não resolve. Por que você é ansioso? Não andais ansiosos. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Oh glórias, aleluia. Amém, irmãos? Quem crê nessa palavra? Aleluia. Qual que é a memória que eu incuto em você hoje? Creia e verás a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Para de temer, para de olhar para o umbigo, para de ostracismo. A gente às vezes fica com dor da gente. Eu estou com tanta dor de mim. Eu não estou sofrendo tanto. Fala baixo, eu estou sofrendo. Traz comidinha para mim na cama, eu estou tão doente. Tem gente que faz uma relação boa com a doença, porque a doença dá alguma coisa em troca. Então não é. Você quer ver uma mulher carinhosa comigo e com uma doença. Pô, leva comida na cama, filho. Faz chazinho para mim. Tem um chá que eu não dou, não. Tive um primo que deu uma dor, a mulher fez um chá, tomou, ele infartou e morreu. Sério, não tô brincando não. E eu, quando eu infartei lá no monte, deixa eu contar esse negócio pra vocês aqui. Eu estava no monte lá e começou a me dar uma lambeza lá, eu falei, hoje aqui está pesado aqui no monte. Olhei para um lado, olhei para outro, falei, tem demônio demais nesse monte aqui. E eu fui sentindo que o trem estava pesado.
meti a mão ali e falei, sai, demônio. Por fim, não dava conta de ficar sentado, fui pro carro e deitei. E o irmão que tinha visto, o pastor não está bem. Chegou lá e falou, pastor, o que foi? Eu falei, irmão, me leva para casa que o trem está pegando aqui. Eu já vi que não era demônio, coisa nenhuma. E aí era o tal do doença do braço, falta de ar, vontade de vomitar. Parece que o trem pesando no peito, assim, parece que tinha botado uma pata de elefante aqui. Resultado. No dia seguinte, o resultado já sabe, né? Teterismo. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Aí na noite que eu cheguei, nessa noite, né, que eu cheguei em casa, minha esposa falou, o que foi? Eu falei, tô ruim. Ela falou assim, vou preparar um chá. A minha memória é eterna. A minha mente foi lá naquele ano, 1986. E eu vi uma salinha, um caixão na sala, vi tudo ali. Essa mulher quer me matar. Essa mulher trouxe o chá, não sei nem o que era. Botou o chá e falou, toma. Eu falei, já, espera um pouco. O chá amanheceu frio. Então, meu irmão, é verdade. Às vezes a gente vai passar por luta, vai passar por dificuldade, e tem pessoas que fazem relação com a doença e acaba, às vezes, tirando proveito dela. Mas aqui isso não vai acontecer mais nada. Você não tem por que ficar doente. Fala para mim, por que você tem que ficar? Onde é que está escrito? E mostra o contrato que você tem que ser doente. Meu irmão, eu, infelizmente, não é minha não, e nem de Deus, porque Deus não põe um trem desse na vida da pessoa, um tal de diabetes. Tem dia que eu vou lá, de todo dia eu peço. Vou lá, dar uma furadinha nesse dedo aqui, não aguenta me ver mais. Todo dia eu mostro a agulha para ele, fica fazendo assim, ó, tentando fugir. E eu vou lá e meço. Quando ela bate no 110, eu falo, danadinha, hoje você dançou. Verdade, irmão, você tem, cada vitória que você tiver, você tem que dar glória a Deus. Tem 4 dias que ela está no 110 e eu estou bonito na fita, glória a Deus. Verdade, irmão, a gente não tem que valorizar a enfermidade, nós temos que valorizar a vitória, nós temos que valorizar a cura. Esses dias para trás, começou com uma dorzinha no peito, eu falei, quieta, peito. Não, ele foi embora, falou, não, isso aqui não dá, não, está vindo para cima hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, a mente tem poder, isso aqui não é espiritismo não, viu? A mente tem poder, fideliza com Deus, e Deus vai materializar resultado na tua vida. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és o Deus da glória. Em nome de Jesus, eu peço da parte do Senhor uma comitiva angelical, porque o espírito de enfermidade que estiver aqui agora, pelo poder que há no nome de Jesus, está dissipado. Eu libero esta palavra de poder em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenho autoridade, Pai, que me foi conferida por ocasião da ascensão do nosso Senhor Jesus. Toda a autoridade me foi dada. E a Tua palavra diz, meu Deus, que nós pegaríamos em serpentes, falaríamos novas línguas, oraríamos e o doente ficaria curado. Eu, em nome de Jesus, quero em Cristo Jesus que a tua enfermidade não seja tua mais. Primeiro passo, entrega para Deus. Primeiro passo, ela não é sua, ela não te pertence, não está escrito em lugar nenhum que você tem que andar com ela, que você tem que carregar com ela. Joga esse despojo fora, porque Deus estabelece cura sobre a tua vida. Louvado sejas o teu nome, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Aleluias, glórias ao Senhor.